Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse mini curso Cinema Anticolonial, Reflexões sobre o Cinema Indígena. Eu sou a Maria Cláudia e vou estar ministrando a quarta parte desse mini curso para vocês. Bom, quando esse mini curso ele foi pensado, quando a gente parou para produzir a ementa dele, a gente havia pensado em dividi-lo, né, numa primeira parte com discussões sobre o cinema indígena e uma segunda parte com discussões sobre o cinema africano. Infelizmente, o professor que iria ministrar essa parte sobre o cinema africano, ele teve alguns imprevistos pessoais e não conseguiu produzir a, a segunda parte desse material. Então, a gente decidiu que eu iria assumir essa segunda parte e eu vou fazer isso a partir de uma temática que eu domino, que é o cinema indígena. Então, a gente decidiu ampliar as discussões sobre o cinema indígena, que ficariam apenas na primeira parte. Esse mini curso ele vai ser somente sobre o cinema indígena, então a gente vai desenvolver algumas das temáticas que foram levantadas na primeira e na segunda parte dizer, na segunda e na terceira parte, agora, nessa quarta e quinta parte, para que vocês, quem se inscreveu nesse mini curso, não seja prejudicado, né? Para que a gente não tivesse que cancelar as inscrições para esse mini curso, né? Então, mas de qualquer forma, eu peço desculpas pelo imprevisto. É, Espero que vocês façam um bom proveito desse mini curso que vai ser agora voltado apenas para discussões em relação ao cinema indígena. E peço desculpas para quem se inscreveu aí, especificamente interessado na discussão sobre o cinema africano. Bom, vou falar um pouquinho então agora sobre como que vai ser essa discussão que a gente vai ter nessa quarta e quinta parte desse mini curso. Até o momento, a gente falou um pouco sobre o cinema indígena, entendeu, né, como esse cinema indígena ele é diverso, ele é plural. A gente viu alguns exemplos de produções indígenas em parcerias com não indígenas, produções indígenas feitas por mulheres indígenas, seja em parcerias ou de formas autônomas. A gente viu alguns coletivos indígenas que desenvolvem já oficinas de produção audiovisual de forma autônoma com outros povos indígenas, né? E a gente também falou sobre dois curtas-metragens produzidos por um coletivo de cinema, que é a Associação Cultural dos Realizadores Indígenas. A gente falou sobre o Tecomarangatu e o Aruvaí, que são dois curtas-metragens que fazem parte da websérie Nativas Narrativas e foram produzidos dentro desse período da pandemia de Covid-19. Então, a partir dessas discussões que a gente trabalhou sobre o cinema indígena, a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre as práticas fílmicas da Ascuri. Então a gente vai entender o que é esse jeito de fazer cinema que a Ascuri ela defende, que a Ascuri ela vai que vai marcar, né, que vai ser característico das suas produções fílmicas. E também a gente vai encerrar esse mini curso falando sobre essas estratégias de construção de alianças da Ascuri com as tecnologias do cinema, que é o que fazem com que a gente entenda esse cinema como um cinema anticolonial e que a gente vai chamar também nessa quinta parte de um movimento de guaranização do cinema. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse conceito de guaranizar o cinema para fechar essa nossa discussão sobre o cinema anticolonial voltado para o cinema indígena, especificamente para a produção fílmica desse coletivo, que é a Associação Cultural de Realizadores Indígenas de Mato Grosso do Sul. Bom, para começar a nossa discussão, a gente vai falar então um pouquinho sobre esse jeito de fazer cinema da Ascuri, mas para a gente falar sobre isso, a gente vai entender um pouco como que foi esse processo de constituição desse jeito, né, da Ascuri, dessa reflexão que ela realiza sobre esse jeito de fazer cinema e o que ela defende em suas práticas fílmicas. Para isso, a gente vai utilizar como base um curta-metragem que se chama A Lenha Principal. Esse curta-metragem ele foi produzido
pelo Gilmar Galache e pela Nathalie Foscaches. Ele não está nas referências bibliográficas, mas vocês encontram ele, até por causa dessa reestruturação que a gente fez, vocês encontram ele no canal do YouTube das Cures. Se vocês colocarem lá o GPATA, a lenha principal, vocês vão encontrar esse curta-metragem. Então, ele é um curta-metragem que ele é produzido, né, numa perspectiva em que a Ascuri, ela já, desde 2008, ela já vem produzindo, né, filmes, e quando ela chega em 2012, então é um momento de reflexão sobre os caminhos que foram trilhados, sobre as parcerias que foram construídas, sobre como ela vinha fazendo cinema nesse tempo, e também se estabelecem aí algumas discussões sobre esse jeito de fazer cinema, né? O que eles entendem que deva ser as práticas fílmicas, como que devem se organizar essas práticas fílmicas da Ascuri. Bom, e para a gente entender, então, as discussões que vêm sendo realizadas nesse curta-metragem, a gente vai falar um pouquinho desse processo anterior até chegar nesse momento de 2012. Outro aspecto que eu queria colocar já de início nesse minicurso, né, nessa parte do minicurso, é que nesses dois últimos vídeos eu vou trazer um pouquinho mais falas dos integrantes da Ascuri. Então, eu vou trazer um pouquinho mais de texto em que eu vou colocar trechos das falas desses integrantes para que a gente desenvolva um pouquinho mais essa perspectiva de cinema, né, que a Ascuri vem desenvolvendo a partir das falas desses integrantes. E coloco também sempre as referências de onde vocês podem encontrar esse material, porque elas não estão nas referências do minicurso, né? Que a gente reestruturou ele. Mas vocês, qualquer coisa também, se vocês não acharem essas referências, podem entrar em contato comigo, que eu envio esse material, indico onde ele está. Mas a gente sempre coloca aqui nesses trechinhos que eu vou citar dos integrantes das Ascuri, eu sempre coloco. Geralmente são trechos de falas de filmes, de entrevistas, de palestras ou de conversas que a gente teve com esses realizadores. Bom, então, quando a Ascuri, quando os integrantes da Ascuri, né, o Gilmar Galache e o Eliel Benites, eles voltaram da oficina do Cine Sem Fronteiras em 2008, quando eles voltam da Bolívia, né? Que é o momento onde eles se conhecem, eles decidem que quando eles retornem, eles vão construir a associação e desenvolver um cinema indígena nas aldeias. Eles começam a fazer essas oficinas e as práticas fílmicas com o apoio de parcerias que eles vão construir, de projetos que na época estavam sendo voltados para a produção audiovisual, projetos do âmbito da cultura, em relação aos povos indígenas, né? Então, esse período, que é o período de 2008, é um período em que há bastante editais voltados para povos indígenas, para o campo da cultura, e a Ascuri ela vai construir parceria com esses projetos para poder realizar, estar participando dessas oficinas e estar produzindo filmes nas aldeias. Esse período em que ela vai passar por essa experiência, né, ela vai perceber também alguns problemas, né, que vão resultar dessas parcerias que ela vai construir, que ajuda também a gente a entender esse jeito de fazer cinema que a Ascuri ela vai construir e vai defender nas suas práticas fílmicas. E assim, os dois principais problemas que a Ascuri ela aponta nessas parcerias que ela teve nesse processo de produção fílmica, primeiro é uma dependência que ela passa a ter dos editais. E aí a Ascuri começa a pensar já em estratégias para que ela não precise depender desses editais, porque já em 2012 começa a acontecer um escasseamento desses editais, e também para que ela não precise sempre depender dessas parcerias com projetos para a realização de suas práticas fílmicas. E a gente vai ver que uma das estratégias é a Ascuri decidir se tornar uma associação, né? É a parte mais burocrática mesmo, que ela decide registrar, né, se registrar como uma associação, para que ela consiga ter acesso aos mecanismos de fomento. Então, a gente tem esse processo
como uma forma de pensar em estratégias para essa dependência dos editais, para que ela possa acessar também outros mecanismos de fomento, para que possa fazer campanhas. Então, ela decide se constituir como uma associação de forma burocrática mesmo, né? Então, ela vai vai fazer o registro da associação da Ascuri, né? E outro problema que eles identificam nesse processo é que esses projetos que são realizados, eles são temporários, eles não têm continuidade na aldeia. Então, o que muitos dos integrantes da Ascuri e das pessoas que passaram por esses projetos relatam justamente nesse filme é que esses projetos eles eram muito temporários. Por exemplo, um mês você leva os equipamentos para a aldeia, você vai ensinar as pessoas a gravarem, mas depois acabou o projeto, você leva esses equipamentos embora e essas pessoas ficam frustradas, porque elas não têm mais como continuar essa prática fílmica que eles aprenderam. Então, esse é um dos problemas assim que a Ascuri ela vai propor formas de pensar nessa solução, que a gente pode fazer até uma analogia com o título desse filme, né? Porque esse filme ele se chama A Lenha Principal. E para os Kaiowá, eles entendem que tem uma lenha que justamente a gente começa a imagem desse filme, né, com esses cineastas carregando esse pedaço da lenha principal. Essa lenha é uma lenha que é grossa e ela mantém o calor mesmo quando o fogo se apaga, diferente da lenha fina que se apaga, que o calor se apaga, se perde, né, quando o fogo se apaga. E o que a Ascuri vai dizer, olha, muitos desses projetos que passaram, que são temporários, eles são a lenha fina. Que não tem continuidade da prática fílmica na aldeia. O que a gente quer é essa lenha principal. A gente quer consolidar as nossas oficinas, a gente quer comprar equipamento e levar para as aldeias, para que as pessoas não fiquem frustradas, para que as pessoas continuem a desenvolver a sua prática fílmica. Então, eu trouxe aqui duas falas, né, de integrantes da Ascuri que passaram por esses projetos e que refletem sobre esse período em que você tinha um modo de fazer cinema que era muito temporário, que era frustrante, né? Então, a Daniela Alcântara, ela vai falar, todos esses projetos que vêm, eles só acendem uma luz pra gente. E é uma luz que só acende e se apaga. Por quê? Porque ele só dá um início, só dá uma empolgação e depois frustra a gente. Ele ensina a gente a gostar, a gente a querer mais, a gente fica com vontade. Para quê? Para depois a gente ficar frustrado com tudo isso. Outra fala que também vai trazer essa discussão sobre esse caráter temporário das práticas fílmicas até esse momento é a fala do Eliel Benítez, que ele vai falar: ninguém leva muito a sério essa questão da mídia mesmo. Muito temporário, vem os projetos, animam o jovem, mas depois nunca mais voltam. Então, isso muitas vezes deixa as pessoas muito desanimadas. Então, esse problema que a Ascuri identificou nesse período, né, inicial, é esse problema de ser temporário, esse problema dela ter que ficar na dependência dos editais, da parceria com esses projetos, que impede também, às vezes, que ela vai formular, né, essa prática fílmica do seu jeito, que é algo que não seja temporário, que tenha uma continuidade, por exemplo, e você faz isso com o que a Ascuri defende, que é levando equipamento, comprando equipamento, deixando nessas aldeias, para que as pessoas continuem a prática fílmica mesmo depois que acabe a oficina. E uma das formas que a Ascuri vai entender, né, como esse jeito de fazer indígena, diante do que ela já passou, né, diante das experiências que ela já teve e que ela vai defender, é uma autonomia. Então a Ascuri ela propõe uma autonomia para que ela possa produzir e coordenar as suas oficinas da maneira como a comunidade entende que é o melhor jeito. Se eu preciso de mais tempo, se eu preciso comprar equipamento, como que eu vou produzir esses filmes. Não pode ser determinado, por exemplo, numa parceria que eu fiz com um projeto e que esse projeto chega na aldeia pronto. Então, uma das defesas da Ascuri, esse jeito de fazer
cinema demanda uma autonomia nessa produção fílmica. Só que é muito bacana a gente pensar também o que é essa ideia de autonomia. Porque quando a Ascuri ela está falando que ela defende uma autonomia na sua produção fílmica, ela não está excluindo, por exemplo, parcerias com não indígenas, alianças com não indígenas. Não se trata de uma produção 100% indígena, esse modelo de autonomia que a Ascuri ela vem propondo. Porque a Ascuri entende, né? A Ascuri ela tem uma crítica ao cinema hegemônico que ela vai entender como uma monocultura. Então, o Gilmar Galache ele vai ver o cinema, o que se vende nas bilheterias, como um cinema e comparando esse cinema como uma monocultura de soja. Então, ela vai falar, olha, isso que a gente tem diante da gente, ela é uma monocultura, igual a monocultura da soja. E a gente não quer cair nessa monocultura. Então, a gente não vai fazer cinema só 100% indígena. A gente vai fazer parceria. Só que aí que tá o detalhe, né? Essa parceria, ela é uma parceria em que as vozes são respeitadas, em que não há uma imposição do não indígena, por exemplo, do modo como vai ser coordenada essa oficina, do modo como vai ser produzido esses filmes. Há uma parceria, existe uma escuta, existe um respeito dessas partes que constroem essas alianças, né? E o Gilmar, eu trouxe uma fala dele que vai exemplificar algumas experiências que a Ascuri passou dessas parcerias em que não há um respeito pelo ponto de vista dos integrantes da Ascuri, por exemplo. Então, o Gilmar coloca o seguinte: quando o não indígena traz ideia, parece que automaticamente a galera se posiciona numa situação que é acostumada, que é a da hierarquia, de ter figuras. Às vezes não é imposto, mas às vezes a galera já vai colocando, principalmente quando ele tem dinheiro. Geralmente, o não indígena, quando chega com dinheiro num projeto grande, ele faz e acontece. Tem tudo o que ele quiser. Então, ele coloca quem ele quiser na sombra, quem ele quiser no sol, ele é o dono da bola. Esse é um exemplo que a gente pode ter de parcerias que não funcionam, de parcerias que não respeitam a autonomia da Ascuri. Essa discussão sobre autonomia também, ela é bacana da gente fazer ela ao lado de um conceito que quando a gente vai estudar o cinema indígena, as produções do audiovisual, a gente acaba encontrando, que é o conceito de etnomídia indígena. Esse conceito de etnomídia, ele surge num grupo de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, e era um grupo que queria debater os impactos midiáticos sobre os grupos étnicos. Mas essa discussão ela vai ser realizada da perspectiva indígena, pensando o campo do cinema indígena, da comunicação indígena, a partir de um comunicador indígena que é o Anapuaca Tupinambá, que aliás é o fundador, junto com o Denilson Banil, a Dayara Tucano da rádio, acho que é da Renata Machado, que a Dayara Tucano ela entra depois na Rádio Yandê. Ele é um dos fundadores da Rádio Yandê. Então, só para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Anapuaca Tupinambá. E ele vai trazer essa discussão sobre o cinema indígena, sobre a etnomídia indígena, sobre a comunicação indígena e a perspectiva que ele vai ter sobre etnomídia indígena, né, consiste no fazer comunicacional exclusivo de sujeitos comunicacionais indígenas que se apropriam de linguagens artísticas, literárias, audiovisuais para produzirem suas próprias narrativas a partir de uma linguagem própria da comunicação, situada em locais históricos, culturais, políticos e emocionais divergentes. A etnomídia indígena, tal como os povos indígenas, é plural e diversa. Porque essa perspectiva do Anapuac, ele vai trazer uma visão da etnomídia indígena voltada mesmo para uma produção 100% indígena.
Mas, como ele já coloca também, essa perspectiva, o conceito de etnomídia indígena, ele é um conceito plural e diverso, porque cada povo ele vai entender esse conceito a partir das suas produções, das suas perspectivas. E o modo como a Ascuri ela vai pensar esse conceito de etnomídia indígena, ele não exclui as alianças. Então, a Ascuri, ela vai ser, ela é uma etnomídia indígena, ela é uma produção que traz uma autonomia, que tem uma autonomia, um coletivo autônomo, que não exclui alianças. Ele vai defender que se construam alianças com os não indígenas, justamente por causa dessa perspectiva de escapar dessas armadilhas da identidade, de não recair numa monocultura. Então, o Gilmar Galache ele defende a importância das cures estar sempre construindo essas parcerias e nesse slide aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de como essa busca por parcerias ela continua. Essa foi uma live durante o período da pandemia. A Ascuri ela fez bastante lives assim para divulgar a sua produção fílmica e trazendo essa perspectiva de sempre aproximar os integrantes das CURI. A gente tem o Eliel, o Ivan, com representantes, seja do cinema de Mato Grosso do Sul, representantes do cinema a nível nacional, eles sempre buscavam fazer essas interlocuções pensando nessas parcerias e entendendo a importância de pensar uma autonomia que não exclui as alianças com os não indígenas. Outra discussão que é bacana da gente fazer entendendo essa perspectiva desse jeito de fazer indígena, dessas práticas fílmicas que a Ascuri defende, essa ideia de um cinema de mutirão. Porque a Ascuri ela vai defender que a produção fílmica ela seja horizontal. Então ela vai fazer muitas críticas ao modelo de produção hierárquico, em que você vai ter essa posição do diretor, que vai tomar as decisões pelas outras pessoas e cada um sendo responsável por uma parte específica do filme. Então essa questão da hierarquia, a Ascuri ela vai fazer uma crítica e ela propõe um modelo de produção horizontal que o Gilmar Galache ele vai comparar com o mutirão, com uma prática que se desenvolve nas aldeias. Então, o jeito de fazer cinema, isso é interessante a gente pensar, esse jeito de fazer cinema, ele é coerente com o modo de vida desses povos na aldeia. Eu vou ler esse trecho aqui em que o Gilmar ele descreve, ele vai comparar esse modo de fazer cinema horizontal com a prática do mutirão. Então, quando a gente vai dar aula, é como se fosse fazer um mutirão para fazer uma casa, um mutirão para fazer uma roça. Não tem muito assim as figuras principais. Você é arquiteto e fica só na sombra mandando. Você é o mestre das obras ou você é o cabeçante da roça. Então, quando a gente vai fazer entre nós mesmos, assim, roda. Às vezes, um está servindo tereré, outro está cavando buraco, outro está cortando madeira, outro está pescando para comer, ou está matando uma vaca para fazer um churrasco, está acendendo fogo. E o mutirão vai acontecendo. E um pouco é o nosso jeito de fazer cinema também. A gente vai rodando, uma hora pega a câmera, outra hora pega o som, outra hora o cara tem que ir lá, não sei onde, buscar uma saia de pena e faz produção e vai rodando. Então, na produção do filme e nas oficinas de audiovisual, a dinâmica é mais ou menos essa, que na verdade é um jeito que a gente faz as coisas. Entenderam? Então há essa coerência entre a prática fílmica, esse jeito de fazer cinema e o modo de vida nas aldeias. Outro aspecto para a gente fechar essa discussão sobre esse jeito de fazer cinema produzido pela Ascuri é esse ponto que a Ascuri defende que esse cinema ele seja um cinema intergeracional. Ou seja, quando a Ascuri percebe, né, quando os integrantes da Ascuri percebem que as tecnologias elas têm um papel nesse movimento de afastar as gerações, ao invés de se afastarem das tecnologias, eles propõem utilizar as tecnologias como ferramenta para aproximar essas gerações. E o filme tem esse papel, né? Para você produzir esse filme, esses cineastas eles precisam construir
uma relação com os mais velhos, eles precisam construir uma relação com os rezadores na produção dessas práticas. E outro aspecto que a gente pode observar a partir dessa imagem, esse daqui é um fotograma do filme Kagui, produzido pela Ascuri, também disponível no YouTube, em que você vê esse processo de horizontalidade, porque ao mesmo tempo a gente tem aqui, por exemplo, os cineastas, esses que estão ali com o crachá, um deles é o Kiki, ao mesmo tempo em que uma hora eles estão gravando, eles também saem das câmeras e estão participando desse ritual que é o Jehovah. Então, o filme é esse momento em que você constrói esses elos, porque você não está só atrás da câmera gravando. Você troca esses papéis, você também está ali participando, está aprendendo o Jehovah, está fazendo o Jehovah junto com esses rezadores. Então, é muito importante essa questão desse caráter intergeracional que a Ascuri defende na produção dos seus filmes, né? Ela entende que essa prática fílmica, se não tem esse papel de auxiliar na transmissão desses saberes, ela vai entender que ela se torna vazia. Então, é muito importante essa aproximação entre os mais jovens e os mais velhos para a Ascuri. Isso também a gente percebeu no filme produzido pelo Gilliard, né? O Aravaí, quando ele fala sobre a relação dele com o avô dele, que ele vai gravar os mais velhos, né? Você vê que os mais velhos estão presentes nesse curta-metragem e como ele precisa conquistar a confiança dessas pessoas para trazer elas para os seus filmes e como ele aprende sobre a sua cultura, sobre o seu povo através da produção desses filmes. Eu trouxe aqui uma fala do Gilliard quando ele vai comentar justamente esse processo de produção desse filme O Aravaí. Então ele fala, eu não sabia, eu não conhecia o Jeroci, que é o ritual do milho branco. E daí eu conheci os cantos, a reza e a importância disso. Quando eu era criança, eu era da igreja. E daí, depois que eu conheci a Ascuri, eu comecei a valorizar mais a minha cultura. Eu deixei de frequentar a igreja, eu busquei valorizar mais. Busquei mais rezadores, comecei a ouvir mais cantos e rezas sagradas. Comecei a valorizar mais minha cultura. Antes de eu começar na Ascuri, eu era uma pessoa perdida no mundo. Se não fosse a Ascuri, eu acho que eu estaria ainda mais perdido. Então a gente já percebe por essa fala do Gilliard, né, a importância dessa recomposição dos laços, né, desse papel intergeracional que os filmes da Ascuri eles possuem. E esse jeito de fazer cinema que a gente apresentou aqui, pensando nessa questão da horizontalidade, essa questão da relação com os mais velhos, essa questão da autonomia, é muito importante também para a gente compreender essas alianças que a Ascuri constrói com as tecnologias do cinema, que a gente vai, na parte final deste filme, compreender também como um movimento de guaranização das tecnologias do cinema, que é o que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. Com isso, eu finalizo a discussão desse quarto momento, agradeço a atenção de todos e até a quinta parte desse mini curso. Até!